Capítulo 4. Como nossa criança interior se desenvolve. As partes da personalidade que correspondem à criança sol e à criança sombra são, em sua essência, se não inteiramente, formadas até a idade de 6 anos. No desenvolvimento humano, os primeiros anos de vida são tão importantes porque é nesse período que se forma a estrutura cerebral, com todas as redes neurais e sinapses. Por isso, o que vivenciamos nesse estágio, com as pessoas que nos são mais próximas, fica gravado em nossa mente. A maneira como os nossos pais nos tratam se torna um modelo para todos os nossos relacionamentos futuros. Com nossos pais, aprendemos a enxergar a nós mesmos e as nossas relações interpessoais. Nossa autoestima se desenvolve nesses primeiros anos, e com ela também a confiança no outro. Ou em casos menos felizes, a desconfiança que levamos para nossas relações. Contudo, devemos tomar o cuidado de não enxergar tudo preto e branco, pois nenhuma relação entre pais e filhos é totalmente boa ou totalmente ruim. Mesmo que nossa infância tenha sido boa, existe uma parte dentro de cada um de nós que carrega mágoas. A situação da criança como tal explica isso por si só. Viemos para este mundo pequeno, nus e completamente indefesos. Para o recém-nascido, encontrar uma pessoa que se encarregue dele vai decidir sobre a vida e a morte. Ou seja, após o nascimento e ainda por muito tempo, somos inteiramente indefesos e dependentes. É por isso que cada um de nós existe também uma criança sombra, que se sente pequena e insignificante, e que, antes de tudo, pressupõe que não está bem. Além disso, por mais amorosos que sejam os pais, não são capazes de realizar todos os desejos da criança, pois também é preciso impor limites. O segundo ano de vida, principalmente, que é quando se aprende a andar, é repleto de proibições e limites impostos pelos pais ou cuidadores. O tempo todo a criança é chamada a atenção para que não quebre o brinquedo, não brinque com a comida, não derrube o vaso de vidro, para que use o troninho, para ter cuidado, etc. Ou seja, a criança sente com frequência que está fazendo algo de errado, que algo de certa forma não está bem. No entanto, além desses sentimentos de inferioridade, a maioria das pessoas também apresenta estados interiores, nos quais se percebem valorizadas e se sentem bem. Afinal, não vivemos somente coisas ruins na infância. Também temos experiências boas. A atenção que nos é dada, o sentimento de segurança, diversão, alegria e lazer. Por isso, também temos essa parte em nós que chamamos de criança-sol. Para a criança real, a situação fica bem difícil quando os pais, sobrecarregados com o cuidado e a criação, começam a gritar com ela e até a bater ou se tornam negligentes. Crianças pequenas não sabem julgar ações dos pais como boas ou ruins. Para ela, os pais são grandes e infalíveis. Quando sofre agressões, sejam verbais ou físicas, a criança não pensa: papai não sabe controlar a raiva e precisa urgentemente fazer terapia. Ela atribui a agressão a ser má. Antes de aprender a falar, ela não consegue sequer pensar que é uma criança errada e má, mas sente que está sendo punida e que, portanto, agiu errado. Em termos gerais, nos primeiros 2 anos de vida, sabemos que somos queridos ou não, sobretudo por meio dos sentidos. Praticamente todo o cuidado que se tem com o recém-nascido e crianças pequenas é físico. Alimentação, banho, troca de fralda e, acima de tudo, carinho. Por meio de carinho, olhares amorosos e o tom de voz da pessoa cuidadora, a criança consegue deduzir se é bem-vindo ou não neste mundo. E já que nos primeiros 2 anos de vida estamos inteiramente à mercê das ações dos nossos pais, é nesse período que se desenvolve a chamada confiança básica ou desconfiança básica. O adjetivo básico remete à experiência existencial profunda.
Experiência essa que cria raízes profundas na memória do corpo. Pessoas que adquiriram confiança básica demonstram uma firme confiança em si mesmas, que é a condição necessária para confiarmos também nos outros. Já aquelas que não adquiriram essa confiança básica sentem grande insegurança e desconfiam dos outros. Pessoas com confiança básica tendem a agir no modo criança-sol, enquanto em pessoas sem confiança básica, a criança-sombra tende a ter mais espaço. Hoje em dia, por meio de pesquisa neurocientífica, já foi comprovado que crianças que sofreram muito estresse nos primeiros anos de vida, tendo sido maltratadas, por exemplo, apresentam níveis elevados dos hormônios do estresse durante a vida inteira. Isso as torna mais propensas a sentir estresse também quando adultas. Afinal, são mais sensíveis e reagem com mais força aos agentes estressores. Além disso, aguentam menos pressão emocional do que aquelas pessoas cuja infância foi definida, sobretudo, por sentimentos de segurança e proteção. Para nosso interesse aqui neste livro, isso significa que elas se identificam com a sua criança-sombra. É claro que os anos seguintes também são importantes na formação de um ser humano, e que além dos nossos pais, outras pessoas próximas também nos influenciam, avós, amigos, professores, etc. No entanto, em nome da concisão, aqui vou me limitar à influência dos pais ou cuidadores, pois de outra maneira o livro ficaria muito extenso. Se suas experiências com outras crianças, seus avós ou seus professores foram muito importantes, você pode dedicar a elas os exercícios deste livro. Não nos lembramos dos primeiros 2 anos de vida com a mente consciente, isto é, com nosso ego adulto. Apesar de estarem registrados profundamente em nosso subconsciente, para a maioria das pessoas, as primeiras lembranças começam na época do maternal ou da pré-escola. Nessa idade, já conseguimos nos lembrar de forma consciente como nossos pais nos tratavam e como nos relacionávamos com eles.